Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nesta aula de hoje nós iremos tratar sobre o empirismo de John Locke, sobre a sua teoria da tábula rasa. Vocês já imaginaram o que é o nascermos? Nascemos como uma folha em branco de um caderno? Exatamente isso. E só com as experiências que nós temos com o mundo é que iremos ganhando conhecimento. Pois muito bem, antes de iniciar nossa aula, não esqueça de deixar seu like, viu? Se inscreva no canal e compartilhe. Vem comigo. Muito bem, meus amigos. Dando continuidade, nós iremos falar sobre o empirista, John Locke, sobre a sua teoria da tábula rasa. Mas o que viria a ser essa tábula rasa? A tábula rasa antigamente era um objeto de cera que era usado para escrita. E ao momento que estava cheio, se raspava e ficava liso, pronto para ser escrito de novo. Então daí que vem essa questão da tábula rasa. Mas quem é John Locke? Vamos falar um pouco sobre ele. John Locke, ele nasceu em 1632, já no século 17, e viveu até 1704, no início do século 18. Então Locke, ele foi um filósofo inglês moderno, considerado como o pai do liberalismo e também do iluminismo. Locke, ele estudou medicina na Universidade de Oxford, e ele atuou como secretário político na Inglaterra. Ele também fez importantes contribuições à filosofia política e dentre as suas diversas obras, aqui se tem destaque o livro sobre o entendimento humano. E Locke também ele opôs-se às teorias racionalistas a Descartes, defendendo o empirismo. Mas o que seria essa questão de opor-se a Descartes? René Descartes ele defendia o inatismo, sobre a questão que nós nascemos já obtendo conhecimentos e a partir da nossa vivência iremos transmitindo esses nossos conhecimentos. Locke ele opôs-se a isso, dizendo que ao nascermos nós somos como uma folha em branco, que só com as nossas experiências, através das nossas sensações, podemos adquirir conhecimento. Então, só relembrando aqui um pouco sobre a questão do inatismo, como eu já dei, que são aquelas ideias que não são adquiridas, mas que nós já nascemos com ela. Como exemplo, a ideia de Deus. René Descartes ele dá esse exemplo sobre a questão de Deus, pois somos seres imperfeitos, então existe algo superior a nós que seja perfeito. Então, Descartes ele diz que cada um de nós já nascemos com essa ideia. Locke, ele é um filósofo empirista, ele cria então a teoria oposta a essa, que para ele não existe ideias inatas. John Locke, ele foi um dos principais representantes do empirismo. Então Locke, ele desenvolveu a teoria da tábula rasa, de acordo com o qual o ser humano ele nasce vazio, ele nasce raso e como uma folha em branco, como eu já bem falei aqui, que só com as nossas experiências, ou seja, através das nossas sensações, é que nós conseguimos preencher esse espaço vazio. Então, na medida em que nós vamos vivendo, vamos vivenciando, tendo contato com o mundo, ou seja, através das nossas experiências com o mundo, através dos órgãos e sentidos das nossas percepções, nós podemos ter o contato e assim adquirir o conhecimento. Locke ele disse que na nossa mente ficam cópias das experiências realizadas através dos meus sentidos, onde eu vou conhecendo o mundo, ou seja, funciona como uma câmera fotográfica, onde eu tiro uma foto e aquela imagem fica registrada. Locke ele diz que através das nossas experiências, através das nossas sensações, das nossas percepções que nós temos com as coisas,
a nossa mente ela registra essa imagem, registra o que acontece, né? Por exemplo, algo de uma experiência, eu coloco a minha mão no fogo, eu vou queimar, aí a minha mão eu vou sentir uma quentura grande que vai doer bastante. Então, essa imagem de dor, né, vai ficar gravada na minha mente. Então, com isso, no segundo momento que eu for colocar de novo a minha mão no fogo, eu vou perceber que, né, eu vou relembrar, né, na questão de que isso vai queimar minha mão, de que isso vai doer. Então, são através das experiências que nós adquirimos os nossos conhecimentos. Locke ou alguém simplesmente pode chegar a ele fazendo um questionamento, né, para Locke, dizendo que se nós nascemos como uma tábua em branco, né, uma tela em branco, como é então de onde que vem as questões das ideias ou então os materiais de toda razão e conhecimento, né? Já que as representações elas são particulares, ou seja, cada um de nós temos experiências diferentes. Então eu questiono a Locke, né? Como é que isso vem acontecer, que eu tenho experiências que sejam comuns a de outras pessoas? Então, em seu livro, né, sobre o ensaio sobre o entendimento humano, que é de 1690, Locke ele diz que através das nossas experiências, né, é que nós adquirimos conhecimento, na qual ela se funda todo o nosso conhecimento, que dela deriva em última instância. E a única possibilidade inata no ser humano é depreendida dos fatos singulares, ou seja, a questão de abstrair ideias dos fatos do mundo, na questão de coisas semelhantes que eu tenho contato, que outra pessoa também tem um contato, que são similares. Então, a única coisa de ideias inata para Locke, em sua teoria, é nessa questão. E não existe, para Locke, não existe pensamento puro, mas pensar é sempre pensar sobre algo percebido pelos sentidos, obtido pelas experiências. Ou seja, Locke é que ele disse que no momento em que nós pensamos sobre algo, estamos pensando sobre alguma coisa. Tipo, nosso pensamento não vem à toa. Se pensamos em alguma coisa é porque em algum momento nós tivemos a experiência. Eu posso ter ouvido em algum lugar, posso ter visto, posso ter tocado. Então, através das minhas sensações, né, Locke ele disse que eu posso adquirir um pensamento sobre alguma coisa, mas eu só penso naquilo que existe. Não tem como a gente pensar em algo que não possa existir. Então, a experiência, ela vem ser a observação dos objetos externos, né, e também das operações internas da mente, ou seja, o todo conhecimento ele está baseado nas ideias, só que as ideias elas possuem uma causa material que reside nas experiências sensíveis, né? Então Locke ele diz que só pela sensação que percebemos que as coisas elas também têm qualidades, ou seja, são o poder que as coisas têm, no caso dos objetos, eles têm de produzir as ideias em nós, né? Uma questão da qualidade, do tipo de qualidades, né? E existe dois tipos de qualidades que Locke ele aqui coloca para a gente, que são as qualidades primárias e as qualidades secundárias. Essas qualidades primárias, elas são as qualidades reais dos corpos, né? Das quais as ideias elas vêm corresponder, né? Que elas são correspondentes a cópias exatas, né? Da questão, ou seja, são aquelas observadas imediatamente na questão sobre a extensão, na questão da solidez, configuração, movimento, ou seja, são coisas que é igual em qualquer lugar que eu vejo, na questão
de uma fruta. Uma fruta pode ser igual, eu percebo a sua extensão, né, o seu movimento, eu percebo a sua solidez, a configuração, e a questão de um número, a questão de um tamanho, geralmente sempre é igual em vários lugares, a vários setores. Isso o John Locke diz que essas são as nossas qualidades primárias. Mas também as nossas qualidades secundárias. O que são as nossas qualidades secundárias? As nossas qualidades secundárias, elas são as possíveis combinações de ideias, né? Na questão sendo em partes subjetivas, né? De modo que as ideias delas não correspondem exatamente aos objetivos, que variam de sujeito para sujeito, na questão que são em partes relativas e subjetivas, da questão do sabor, do odor, da cor e etc. Colocando um exemplo aqui para nós, um exemplo bem prático da questão de algo que não existe, mas através das nossas ideias que nós temos, né, através das nossas ideias primárias, nós criamos uma ideia seculares, né, da questão do Papai Noel. Papai Noel, que nós, como bem sabemos, não existe, mas nós temos uma base de como seria um Papai Noel, né, que é um senhor de cabelo branco, barba grande branca, é gordo, usa roupa vermelha e entrega presente no Natal. Como nós sabemos que o Papai Noel não existe, mas nós temos, no caso, nós sabemos as características para se formar um Papai Noel. Sabemos a característica do que é um senhor idoso, do que é um cabelo branco, ou do que é a cor, ou seja, uma roupa vermelha, né? Então, através dessas nossas ideias primárias, nós fazemos uma junção para transformar em algo secundário, né? Nossas ideias simples nós transformamos em ideias complexas. Da questão também, posso colocar aqui o exemplo do centauro, né? O centauro, como sabemos, é metade cavalo e metade homem, né? Mas como nós conhecemos as características do que seria um cavalo e do que é ser um homem, então se tem essa junção onde cria esse mito, né? Essa mitologia que vem lá do tempo grego, né, que é a questão dos centauros. Então, através dos nossos conhecimentos básicos, nós podemos formular algo que não exista, né? Mas isso só é possível porque nós temos conhecimentos, nós sabemos as características de alguma coisa, porque só através disso que nós podemos criar, digamos, algo que não exista, né? Então, a mente, segundo Locke, ela tem tanto o poder de operar combinações entre as ideias simples, formando também ideias complexas, como de separar as ideias umas das outras, formando as ideias gerais. Então, pessoal, o que nós vimos hoje em nossa aula, né? Então, nós estudamos a teoria da tábula rasa de John Locke, né? Em que consiste que a questão da ideia de que nós nascemos como uma folha em branco, né? E também vimos sobre as questões das qualidades primárias e as qualidades secundárias. Então, é isso a nossa aula de hoje, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seus comentários aqui embaixo. Deixa seu like, inscreva-se no canal, viu? E até a próxima aula.